Fala galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. Hoje meu chaveirinho voltou. Ele me abandonou no último episódio. Eu não consegui. Mal aí, galera. Foi bem triste pra mim. Mas triste, mas feliz, né? Que a notícia foi boa, pelo menos. A notícia foi muito boa. Mas é isso aí, pessoal. Começando aqui mais um episódio. Hoje, recebendo um cara que é referência no mercado de transporte, não só de transporte, como do seguro em geral, né, Adeilton? Adeilton Dias, da Sompo Seguros. Muito obrigado. Olá, Rafa. Olá, Rodrigo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Já estava bastante ansioso, né? Alguns amigos vieram aqui, bateram esse papo gostoso. E aí, falei, quando eles vão me chamar? Chegou, Tava na lista. Que bom, muito bom, né? Ver vocês jovens aí, empreendedores, pessoas que realmente estão fazendo a diferença nesse mercado de seguros e com essa iniciativa muito importante. Isso aí. Poxa, brigadão, Adeilton. Obrigado. O prazer é enorme em recebê-lo aqui. E antes de a gente começar esse nosso incrível bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com a Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motorista e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buoni Tech, equipamento de rastreamento e isca de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Log, soluções para gerenciamento da frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Valeu, Buoni. Boa, Japinha. A Onisis é uma plataforma de engajamento e capacitação de motoristas que utiliza a inteligência artificial para identificar o perfil de direção segura, permitindo assim que as transportadoras atuem na prevenção de acidentes e gestão de motoristas. Além disso, a plataforma também oferece recursos que ajudam a melhorar a experiência e a avaliação dos motoristas. Conheça a Onisis pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site onisis.com.br. Rapidinho, já passou fugindo rapidamente o protocolo, Adeilton. A Onisis, até aproveitando o anúncio do patrocinador aqui da Onisis, a Onisis é uma empresa que nasceu focada no acidentes, né? E com todo o DNA que vocês têm lá de GR e tal, acidente, o que você acha? É uma preocupação hoje? É algo que as empresas estão buscando cada vez mais atuar em cima, não? Sim, sem dúvida, Rafa. Hoje foram desenvolvidas grandes tecnologias, diversas tecnologias com relação ao roubo de carga. Mas quando nós olhamos a nossa carteira especialmente, nós observamos que algo em torno de 45% são os acidentes, né? E acidentes trazem grandes consequências. Consequência para a perda da carga, mas também para a perda de vidas, né? Muitas vezes você vê aí um acidente, pessoas venham a falecer. Então isso é uma preocupação muito grande. Nós aqui da Sompo Seguros, muito preocupado com o ISG, né, o meio ambiente e uma série de coisas, porque muitas vezes quando tem um acidente, Rafa, Rodrigo, temos também o que ali? Tem um produto que muitas vezes é derramado na estrada, o meio ambiente, e essas consequências são bastante sérias e bastante danosas para a sociedade. Então, realmente a Onisis está no caminho certo. Nós temos buscado de forma incansável caminhos para encontrar formas de minimizar perdas com acidente. Para você ter uma ideia, né, nós já fizemos 2 investidas, estamos um trabalho muito forte com o pessoal da USP. Legal. São jovens talentos, e nós gostamos muito de jovens talentos na Sompo. O principal objetivo ali é conhecer toda a tecnologia. Tivemos aí com professores lá da USP. O próprio Alfredo, que é o nosso CEO, ele estudou na USP, fez física na USP e conhece os professores. Nós tivemos lá com o objetivo de trabalhar em conjunto. Primeiro, na questão dos trainees, pessoas lá trabalhando dentro da nossa área de gerenciamento de risco, pensando como evitar os acidentes e etc. O segundo ponto, também disponibilizar para os nossos colaboradores cursos de mestrado, doutorado, e assim, com dados reais, né? Porque normalmente numa escola, USP ou qualquer outra, você trabalha com dados fictícios. E o que mais eles procuram são problemas
E o que eu falei para o professor, eu falei, o que mais nós temos São problemas. são problemas. Então, para eles nos ajudarem, Boa. vai ser uma parceria bem interessante. Então, a Onyx e outras empresas, nós temos uma área de inovação, temos trabalhado forte nesse sentido, buscar alternativas para minimizar o acidente nas estradas. E os motoristas que estão aí expostos no dia a dia. Exato. Boa. Exercendo sua função e realmente é uma coisa preocupante, né? É uma ação que extrapola o financeiro, né? Você ter o retorno com isso. É social também, tá? Que nem você falou, protegendo vidas e vidas até de quem não tem nada a ver com a história, né? Que só tava passando ali e se envolve no acidente. Obrigado, Adelton. Legal, Adriano. Vamos lá? Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Boa, Japinha. Valeu, Veleda. E finalizando aqui, deixando aqui mais uma indicação de livro, Seguros de Propriedades, de Walter Polido. Tá aqui, pessoal, editora Roncarate. Acessem lá o site deles e adquira o seu exemplar. E aproveitando aqui o tema, né, Japinha? Semana que vem, só que para vocês foi 2 semanas atrás, Exato. foi lançado o livro do Seguro de Transporte do Paulo Cremonese, também pela editora Roncarate. Não deixe de buscar o seu exemplar lá. O Paulo Cremonese, enfim, todo mundo conhece aí do mercado. Alguém que entende muito, né, do assunto. Exato. Então- E assim, com várias coisas práticas também em casa, acho que vai ser bem interessante. As pessoas até que estão começando a buscar esse tipo de literatura para conhecer um pouco mais a dinâmica do transporte em relação a sinistros também. Eu acho que é muito importante, que são vários detalhes, né? Eu acho que tem a questão de carta-protesto. Uhum. Então, muitas particularidades que são... Cara, é difícil você achar hoje. E nesse livro, acho que é bem completo. E um abraço pro Paulão aí. E assista o episódio que a gente gravou com ele aqui também, que É isso foi aí. muito bacana. Além da live que a gente fez com ele também, falando da famigerada MP. Vamos E ver. vamos abordar aqui Vamos também. abordar hoje também, é isso aí. Boa, vamos lá. Adalto, obrigado novamente aí pela sua, né, ilustre presença aqui com a gente. É uma honra para o Surecast recebê-lo aqui. Adalto, conta um pouco mais do seu background, como você chegou, né, por onde você passou, a experiência que você adquiriu. Divide com a galera aí que nos assiste aí, que acompanha. Legal. Drigão, primeiro dar um grande abraço aí, você falou na Buoni, do Eliel, mandar um abraço para ele, o da Moraes Veleda, do Andrezinho, grande parceiro, e outro grande amigo, que vocês acabaram de citar aí, é o Paulo Cremonese, são grandes amigos nossos. Bem, a minha trajetória profissional, eu comecei como corretor de seguros, trabalhei 15 anos como corretor, e ali eu tive uma grande oportunidade de entender as necessidades dos clientes. Muitas vezes, quando a gente está do outro lado da mesa, como segurador, às vezes a gente critica o outro lado, né? O corretor enche o saco, fica pedindo muita coisa, pede a proposta, quer agilidade e etc, né? Mas quando você trabalha como corretor, você vê essa realidade, você vai visitar o cliente não conhece a linguagem do seguro e tem que se fazer diversas visitas, esclarecimentos, alinhar com a seguradora para pegar todo, né, passar a necessidade do cliente para desenvolver uma proposta. Então, foram 15 anos bem preciosos. Depois, trabalhei por mais 15 anos numa seguradora, né? Antiga Royal Sunalise, todos conhecem. Sim. E depois virou RSA. Comecei com um colaborador e viramos líder de transportes, né? E aí com bastante reconhecimento. O pessoal até Exato. citava, né? A Royal, aquela seguradora de transportes. Então a gente reforçou bastante o time, trouxemos o Adriano, hoje o Leandro Parente, que voltou, está trabalhando conosco na Sompo, mas trabalhou conosco lá. Quer dizer, fizemos um time muito forte e ali chegamos numa liderança também na SA. E você começou lá, era uma startup então, quando você começou Praticamente, né? Eu comecei, a produção era insignificante, era R$100 mil de prêmio mês. Caramba! Né? Então, quando eu ia visitar os nossos concorrentes, eles falavam, Adalto, onde que você está? Falar, eu tô lá na Royal, mas Royal o quê? Aquele pó Royal? Tirava o sarro. Quanto você tem de produção? Eu falava, para não ficar muito por baixo, eu falava, tem 500 mil mês, né? 500 mil mês é uma apólice que eu tenho na minha companhia.
Passado alguns anos, a gente cresceu bastante, e aí nós vimos pegar lá os prêmios na revista Cobertura e outros prêmios no mercado, e o CEO dessas companhias, diretores, o que vocês estão fazendo lá na Royal que cresceu tanto e tal? Bem, o crescimento é fruto de muito trabalho, muita dedicação, né? Eu sou apaixonado pelo seguro de transportes, aonde comecei. Depois fiquei 2 anos na Liberty, também na carteira de transportes, e aí fui convidado, né, aliás, fui para a Liberty, depois para a Royal e depois assumi ali a Sompo Seguros em 2015, julho de 2015. Eu, o Adriano, né, uma carteira que tinha ali mais ou menos 100 milhões de produção, um momento bastante complexo, o mercado brasileiro todo saindo, a Zurich tinha saído, a Chubb tinha saído do segmento, a Generali estava mandando as contas todas embora, e nós assumimos ali a Suda Marítima na ocasião, que depois mudamos o nome para Sompo, e o mercado, nos botecos, ficavam falando, vamos esperar o momento que eles vão se arrebentar, porque todo mundo se arrebenta, como vai crescer no mercado desse tão complexo, tão difícil de taxas, e não se arrebentar na sinistralidade? Porque uma coisa é você ter um portfólio estável, outra coisa é você crescer, que muitas vezes você precisa mexer em taxas e etc. É um desafio grande. Hoje, em 2017, nós atingimos a liderança do seguro de transportes, mantendo uma sinistralidade abaixo de 50%. Lindo. Isso fruto de muito trabalho, claro, gerenciamento de risco na veia, muito gerenciamento de risco. Transformamos uma empresa chamada Vistomar da Iassuda, que ficava no Porto de Santos, na Sompo Service. Então, a Sompo Service, hoje nós temos uma estrutura de gerenciamento de risco em parceria. A Moraes Leda participa conosco e outras, Buoni, Brasil Risk e outras parceiras estão dentro da companhia. Hoje, aproximadamente de 150 colaboradores. Só no GR? Só no GR, 24/7, né, para gerenciar em torno de 15% do movimento de cargas mais perigosas que nós temos. Vocês alocam por mercadoria? Mercadoria. Aquelas Então, lixos mais eletrônicos, alimentícios, legal, bebidas, nessa linha, para ajudar principalmente quem? O grande embarcador, o transportador, entregar o seu produto no destino final, mas não só no speech, né, mas sim na prática, vivenciando ali no momento de ter que bloquear um veículo, mandar uma pronta resposta, subir uma aeronave, um helicóptero para recuperar uma carga, estourar um galpão, chamar a polícia. Então esse é o nosso dia a dia na prática, a gente é muito mais com PowerPoint, né? A decisão tá dentro de casa, ou seja, se tiver que mandar pronta resposta, vocês mandam e depois o que faz? Essa era a pergunta, só complementando o que o Rafa tava perguntando na questão disso. A ideia foi trazer... Por que trazer isso para próximo de vocês? Porque hoje as empresas, existem os nichos ali que você... As estruturas próprias e tal, mas de onde surgiu e por que surgiu essa ideia de trazer para perto? Primeiro, nós fizemos um estudo, né? Contratamos algumas consultorias, isso levou em torno de 3 anos, investimos bastante dinheiro já na época da RSA, essa já era uma vontade que nós tínhamos e pensamos bem, o que fazer? Construir uma gerenciadora de risco do zero, comprar uma gerenciadora de risco, então a gente esteve visitando algumas, ou fazer uma parceria estratégica. Por que a parceria estratégica ela se adequou melhor? Primeiro, se nós tivéssemos montado uma do zero, quando eu batesse para ofertar algum tipo de gerenciamento de risco para as concorrentes, elas falam, não, eu não vou deixar a Sompo ter ciência, conhecimento dos embarques, informações dos meus clientes. Então seria algo que não ia avançar. Segundo momento, pensamos em comprar uma. E até fizemos uma análise, trouxemos pessoas de fora, envolvemos nossa área de estratégia, mas pensamos da mesma forma, vamos comprar, tem um volume significativo ali de embarques, de pagamento de gerenciamento de risco, mas em pouco tempo ela vai esvaziar, porque as seguradoras também vão... Perfeito. Sim. Entendeu? Racional. Então nós falamos, a melhor estratégia é uma parceria. Chamamos no primeiro momento a Buoni, que foi a que acreditou, junto com o Moraes Leda, o Andrezinho, e falou, André, vamos começar esse negócio. Onde? Nós temos um prédio ali na Xavier Toledo, gigante, que era da antiga Marítima, tínhamos espaço ocioso, então o André falou, Adelton, como que a gente começa? Eu falei, a gente começa pôr numa mesa aqui, pega 4 cadeiras e vamos começar essa gerenciadora de risco aqui. Ele falou, então, caiu para dentro. Então, ele caiu para dentro, vocês conhecem bem o André. Não missão dada é missão cumprida. Não tem tempo ruim. Né? Esse é um grande parceiro de grandes jornadas. Então, começamos com essa mesa, trouxemos a Buoni, porque a Buoni, quando
analisava o volume de empresas que ela prestava serviço de gerenciamento de risco em comum, que era cliente dela e cliente nossa no seguro, a Buoni era que tinha o maior volume. Chamamos o Eliel, conversamos, mostramos o projeto, o Eliel abraçou de imediato, viu que era uma coisa extremamente interessante e falei muito claro, respondendo a sua pergunta. Hoje as seguradoras, quando tem alguma falha, porque seres humanos, empresas, todos nós falhamos, Com certeza. né, é o que as seguradoras querem. E nós lá também não éramos diferentes. É chamar a gerenciadora de risco e tentar cobrar deles através de um processo judicial ou de uma pressão comercial para que eles paguem parte do prejuízo que eles acabaram por algum vacilo não gerenciando. Então era uma dor incansável, eles são amigos nossos, a gente entende as dores deles. E aí a conclusão foi o seguinte, ao invés de a gente ficar brigando, vamos juntar força, a dor é em comum, cai para dentro. E eles vieram para dentro, no segundo momento a Brasil Risk, depois Tecno Risk, depois vem a Raster, a Golden Sat está lá também com a parte de isca, e tem mais uma que é a Crona, Andrezinho da Crona. Sim. E hoje, se eu abrisse, teria uma fila ali na Cubatão com a Abílio Soares e várias outras gerenciadoras que gostariam de fazer parte desse trabalho dentro da nossa estrutura na Sompo. Ali a gente vivencia, porque no final do dia nós seguradores pagamos a indenização, os ex-seguradores sofrem também quando acontece alguma coisa, e principalmente o cliente e o corretor, porque o corretor, quando o sinistro está muito alto, ele corre o risco de perder o negócio. E por outro lado, quando o sinistro está muito alto, é natural que a seguradora quer o quê? Como aconteceu agora no seguro de automóvel, quer aumentar preço. Mexer. E a nossa filosofia é totalmente ao contrário, a gente quer abaixar preço, nós queremos ajudar o nosso cliente a entregar o produto do destino final, e para isso a gente nós investimos muito em gerenciamento de risco. Então essa estrutura, agora se passar lá agora, está aqui pertinho. Cubatão, a gente pode ir até lá depois. Vamos dar uma olhada, né? Não, mas é muito inovador isso, porque até hoje, eu acho que os concorrentes, ninguém, pelo menos não tem conhecimento de ter seguido essa metodologia, né? O desafio é muito grande, né? Primeiro você tem que convencer internamente. As empresas multinacionais não veem isso como core business. É uma coisa meio louca, né? Porque o nosso papel é um papel de fazer seguro, né? E aí condicionar normalmente o gerenciamento de risco. E muitos não entendem também, né? Você vê que eu trabalhei em outras empresas, tentamos fazer isso na própria RSA, trouxemos pessoas de fora, da Inglaterra, Estados Unidos, e o pessoal falou, não é nosso core business, não vamos mexer com esse trem. É difícil porque, como eu falei, 24/7, pode ter alguém agora tentando levar uma carga. Com certeza. E final de semana, o nosso time de gerenciamento de risco, o Wanderson, o próprio Alexandre Slemen, o Adriano, eu, somos acionados para tomar algumas decisões. Manda pronta resposta, não manda, a situação está desse jeito. Então é algo que traz problema, mas nós gostamos de problemas. Se tem uma coisa que a gente gosta de problema. Quanto mais problema, mais solução. O dia que não tiver problema, aí a gente fica preocupado. Exato. E a decisão, assim, Adailton, foi local? Teve que convencer os japoneses? Como é que foi isso daí? A decisão foi logo quando nós chegamos, falei, né? Nós tínhamos que fazer algo diferente, porque se nós não fizéssemos, a tendência é que nós íamos cair no mesmo armadilha que todas as outras caíram. E a Generali, a própria Zurich. E é uma coisa interessante, o CEO mundial da Zurich é o nosso CEO mundial hoje, do Global Markets, né? O Jim Xia. E o Jim, né, ele saiu da Zurich e veio para Sompo. E aí a primeira coisa que ele falou, puxa, eu fechei a operação de transporte na Zurich. Lá. Puta, e corri esse risco. Vou ter que fechar mais uma, meu. Aí ele veio pro Brasil e aí a gente falou, deixa a gente explicar como funciona aqui o negócio. Aí mostramos toda essa infraestrutura, forma diferente que a gente atua. Ele falou, não, agora está explicado, porque vocês, historicamente, vocês mantêm a liderança, resultado, vocês fazem muito mais do que simplesmente o seguro ou terceirizar o gerenciamento de risco. Vocês assumem na veia essa responsabilidade. Boa. Então isso foi dessa forma. E aí convencer foi, na ocasião, né, apesar de ser uma empresa multinacional, era a seguradora mais nacional que existia, as decisões sempre locais. Legal. Hoje a autonomia nossa também é local. Que bom. Então foi conversar com o CEO. Hoje o Alfredo é o nosso atual CEO, já está na companhia há 3 anos. Gostou tanto da ideia que autorizou a gente ampliar. Vamos ter um andar inteiro, então de 150 deve para 300 pessoas. Só de gerenciamento de risco. Quando eu falo 300 porque tem... Sim. Sim. Os turnos e tal. Turnos, né? Mas estou falando no total.
Então, nós queremos aumentar ali em torno de 11%, 12% do nosso gerenciamento de risco para algo em torno de 30%. Caramba. E aí contar com a parceria desses nossos colegas e prestigiar, principalmente as gerenciadoras que estão dentro do nosso central. Então, quando fechar a conta, algum negócio, prestigiando para que eles também possam crescer conosco. O objetivo foi, vamos crescer junto, do que ficar brigando, dando porrada, metendo área judicial. Se tem uma coisa que eu não gosto, é trabalhar na parte da pressão do judicial. Olha, vou muito ruim. judicializar e etc. Então, no momento que esse pessoal que é inteligente viu que a companhia deu toda a infraestrutura, água, café, ar-condicionado, a tratamento VIP para os colaboradores dessas gerenciadoras, a gente trata eles como nossos colaboradores, tá? Com todo carinho, para que eles possam ter toda a infraestrutura, refeitório, área de descompressão, para que realmente eles possam fazer um bom trabalho. Com certeza influencia, né? Ainda mais, é uma certa pressão em cima dessas pessoas que trabalham com o GR, né? Exatamente, Rodrigão. E como que decide o que vai ficar dentro da central, o que pode fazer com outra GR? O que fica da central, como eu falei, são aqueles clientes de altíssimo risco. Ah, tá bom. Alto valor agregado, né? Então, essa foi a primeira decisão que nós tomamos. Até porque, se a gente abrir muito, você não consegue gerenciar. O tamanho que tá lá. Muito grande, Mas eu digo assim, chega a ter na negociação, por exemplo, um cliente novo que tá com um problema. Eu te dou o seguro desde que você tenha aqui um projeto. Nesse projeto, eu consigo te atender. Fora do projeto, aí fica mais difícil. Tem isso às vezes? Tem uma negociação, claro que a gente olha a questão do volume de prêmio, né? Que justifica estar na central. Tem que fazer sentido. Ah, entendi. Fazer sentido, do custo, etc e tal, né? A volatilidade que tem aquele produto. E aí também o parceiro corretor, se é um corretor parceiro e etc. Então tem algumas variáveis pré-definidas, a gente fez uma matriz e aí é a hora que a gente decide colocar essa conta dentro da central. Quando ela entra na central, obviamente a taxa de risco ela é infinitamente menor do que fora da central. E isso traz reduções de taxa para o cliente e aí a fidelização. O que a gente tem observado hoje é que o cliente não troca Sompo, tá? E vários colegas meus do mercado falam, puxa, eu tenho visitado até corretores, chego lá, bato Sompo. Os caras falam, puta, Sompo é difícil. É difícil de arrancar. Eu já passei por isso, é difícil. E Adair, deixa eu fazer uma pergunta. Nessa sua experiência, assim, né, do GR, da central, prestação de serviço e tal, o quanto que isso ajuda até no crescimento, né? Porque, que nem você falou, você chegou, era uma coisa, hoje a Sompo é líder de mercado já há 6 anos? 6 anos. E, enfim, como é que é administrar isso? É vidraça, não é? Como é que funciona? Sempre, né? Rafa, você ser líder de qualquer negócio sempre é vidraça. Os concorrentes querem encontrar formas, né, para que numa concorrência destacar para o cliente os pontos fracos, né? Então a gente está sempre procurando fazer pesquisas, entender quais são esses pontos fracos. Tem todo um time do Adriano, a Tati, o Wanderson do GR, enfim, toda a equipe, a gente está sempre atento, trabalhando com a nossa área de estratégia. Eu sou um diretor executivo, estou lá como diretor executivo. E como diretor executivo, ele tem, por esse DNA do transporte, tem um peso. Quando você tem um representante no comitê executivo que conhece, que gosta muito do ramo, você acaba puxando ali, dando as coordenadas e elementos que justifiquem fazer investimentos, manter toda essa pegada, né? Legal. Então isso aí ajuda. Eu sei que o Adriano e todo o time, eles têm uma predisposição gigante. Como outros também, profissionais de outras companhias. Mas às vezes cai lá num diretor executivo que não conhece muito bem. Por exemplo, cai para mim, eu estou aprendendo muito a questão do crop, que é plantações. Então eu tento me esforçar ao máximo, mas a minha contribuição ela é pequena, porque eu não consigo muitas vezes mergulhar e falar com tanta propriedade como seguros que eu conheço, outros seguros como seguro de property, seguro de automóvel, seguro de transportes, que nós estamos falando aqui, né? Então, você ter alguém na diretoria executiva que tem esse DNA ajuda muito, né? Você impulsionar, e foi por isso que a gente conseguiu trazer todas essas ideias, porque são ideias meio malucas, né? E os caras falam assim, pô, vamos ver com esses caras. E quando dá certo, então o pessoal fala, puta, cara, vamos investir mais. E aí o Alfredo, que é um cara extremamente inteligente, né? O cara atuário, CEO, passou por várias empresas, como o Zurich, foi CEO da Zurich, do HSBC. Ele trabalhou em banco e vê lá os resultados. E aí ele falou, puta,
só temos que apoiar esse negócio e ampliar. Então, por isso que a gente está investindo ainda mais. E estou numa pegada forte, tá? Na questão agora do property. Porque tudo isso que a gente passou no transportes, quando eu vejo a carteira de property, e tenho conversado muito com nossos colegas aí do mercado, os propeteiros, eles não têm muito esse DNA, né? Então, em 2017, quando eu assumi outras carteiras, eu ia lá e falava, olha, no transporte aqui, se o cara não cumprir as medidas de gerenciamento de risco, ele pode perder o direito à indenização. Não, Madelto, isso aqui não funciona no property. Mas por que não funciona? Não, o mercado do property é diferente. Então, eu encontrei essas barreiras, né, bastante. Então, hoje tem uma dor muito forte quando se fala seguro de property, que tem os riscos, famosos riscos declináveis, os riscos gravosos, né? Então, por exemplo, o Boris, que é do Sincor de São Paulo, ele sempre tem apontado isso. Poxa, o pessoal não está querendo fazer o seguro desses riscos, né? Que é algodão, colchão, esse tipo de coisa no seguro de property. E também, quando fala de transportes, os transportadores que a gente visita, eles têm uma dor gigante, que é o que? Eles não têm seguro para armazém. Perfeito. Seguradoras não estão fazendo. Então, eu tenho influenciado lá através do SESC, que é a Comissão de Grandes Riscos, e eu fiquei muito feliz que a semana passada, né, a gente teve uma vitória gigante, ou seja, eu apresentei, fiz uma adaptação dos negócios de transportes, ou seja, olha, se cumprir o gerenciamento de risco de transporte, ele tem cobertura. E no property, eu também peguei as cláusulas do property, customizei e trabalhei com o time da FENSEG, lá do segmento de patrimonial, etc. E eles foram inculcando essa ideia, mandaram para a CARG, que é a área jurídica da FENSEG, e a área jurídica da FENSEG voltou e falou, olha, primeiro, se você estabelece com um cliente que tem que fazer medidas protetivas, lá, as recomendações, sei lá, estabelecer um prazo, 3 meses, ele não fez as medidas, você pode cancelar a pólice, que é o primeiro paradigma que tem no property, falar que não podia cancelar uma pólice de property. Segundo, pode estabelecer participações obrigatórias diferentes. Como tem no transporte, olha, se você cumpriu, você tem 10% de POS. Se você não cumpriu, você tem 25% de POS. Para doer também no bolso do cliente, né? Porque ele não está interessado. Muitas vezes tem um corretor sério, ele quer implementar as medidas e está trabalhando nisso, mas pega um outro corretor que não está tão bem intencionado, ele pega aquelas recomendações, enfia dentro da gaveta, não leva para o cliente não implementa as medidas e acontece sinistro. Então também, pegando por analogia o transportes, há possibilidade, se previamente acordado, que vai ser feitas as medidas protetivas, sprinklers, detector de fumaça, bomba d'água, esse tipo de coisa no property, e não for feito, e aquilo estiver diretamente ligado ao nexo causal com incêndio, também negar o sinistro. Então esse é um grande paradigma, isso é novíssimo, tá? Bacana. Mesmo? Eu achei que era a mesma coisa no transporte, não comprei. Não, rapaz, Rodrigão, esse era o meu... Mas peraí, vocês fazem uma recomendação para quê? Não, recomendação, pai, pegou, e eu tô falando isso porque eu já tive vários sinistros, eu tive um sinistro de 350 milhões de reais, fui 5 vezes para Londres, e em Londres o pessoal, os seguradores falavam para mim, então, aqui em Londres assim, nós somos bastante binário, é preto e é branco. Você falou que tem sprinklers? Tem que funcionar. Só que aqui no nosso país, assim, tem, mas não funciona. E aí, quando acontece o sinistro, os chuveiros não funcionam, não tem água, queima tudo. Sim. Então, essa é uma mudança de paradigma, principalmente os executivos que mexem com o segmento de property, na minha companhia lá é o Paulo Hayakawa, né, que responde para mim, e ele está trabalhando comigo, tenho trabalhado com o Felipe Smith da própria Tóquio, eu tenho falado com outros colaboradores, semana eu falei com o pessoal da Suíça também. Então a gente está agora no movimento para a gente customizar isso, né? Como foi feito uma evolução no transporte, para a gente chegar a essa evolução no property. Mas para que isso? Né? Tudo isso para a gente viabilizar seguros hoje, que hoje não são viabilizados. Que estão caindo na mão de quem? Associações, cooperativas. Se você for no seguro... Às vezes não tem tanto conhecimento técnico quanto uma seguradora. Às vezes estão fechando... Não tem reserva. E aí, quando se faz o seguro na cooperativa, Rodrigão, o que acontece? Você não tem uma superintendência de seguros privados como a SUSEP acompanhando, monitorando, fiscalizando. Faz uma cooperativa, faz uma associação. Na hora do sinistro, ela não tem reserva para pagar. Imagine um incêndio de 300, 250 milhões no armazém. Tá? Que já aconteceu, diga-se de passagem. Não é novidade, né? Não vários. Então eu estou trabalhando com o objetivo da gente customizar no property
tá? E eu já falei com uma resseguradora que está predisposta a nos ajudar nisso. Bacana. Um produto condicionado. Vamos ofertar sim para os transportadores, para os armazéns, etc., seguros de propriedade, mediante algumas condicionantes de protecionais, como tem hoje, por analogia, no transportes, transferindo esse know-how para o property. Legal. E até pegando esse legal mesmo. gancho, o Adailton, a gente aqui teve uma conversa com o Felipe Guimarães, que a gente debateu muito essa questão de armazém lá. O Felipe Guimarães, ele é subscritor de property. E também, recentemente, a gente recebeu aqui o Diego Calderon, que ele é responsável latam lá da Star, por seguro de transporte. E por que eu tô trazendo esses dois temas? Lá no Chile, que é onde ele está, é muito comum ter o STP. Né? O que basicamente é o transporte mais armazenagem, não é bem o STP como enfim, mas tem bastante. E uma das coisas que nos episódios a gente debateu foi, poxa, o subscritor de transporte está fazendo cada vez mais a armazenagem, que eventualmente é negligenciado ou é um risco não interessante para o property. Só que será que a gente está preparado para isso, para assumir esses riscos? E eu te falo isso por quê? Porque, como você bem disse, no property o pessoal tem lá as inspeções, se preocupam e tal, não sei o que, eventualmente não consegue colocar a regra na policy, mas eles declinam aquele risco que eventualmente não está bem gerenciado. Já no transporte, cada vez mais a gente está tendo limites altíssimos para armazenagem, e que eu vejo que muitas vezes, não é um padrão, mas muitas vezes o subscritor está preocupado com o quê? Com o roubo no armazém. Quanto que se a gente for olhar o histórico de sinistro, sim, tem roubo, ninguém tá falando que é. Vendaval, parará. Alagamento. O nosso país é um rei do alagamento, né? E a galera ainda foca no roubo, não pede inspeção, não vai, e tá assumindo risco. Até esses dias eu escutei assim, não, mas o cara falou que faz 5 anos que não tem sinistro. Eu falei, meu amigo, você sabe quantos anos dura pra pagar um sinistro, né? De um armazém nesses limites, enfim. Verdade. Rafa, você falou tudo, né? O que acontece? A dificuldade cria o que? Brechas, e todo mundo começa a buscar algumas brechas para tentar se defender da melhor maneira possível. Uhum. Essa semana eu estava discutindo um sinistro, tá? Um sinistro foi um incêndio no armazém de um transportador, e aí o grande ponto é o seguinte, isso era armazenagem ou era transporte? Tá? Porque ou a mercadoria estava em trânsito, né? Ou a mercadoria era armazenada ali. Bem, em resumo, ele tinha, em mercadoria em trânsito, ele tinha 10 milhões de reais, e ele tinha um limite na pólice só de 4 milhões do transportes. Já pensando nisso, tentando se livrar de uma limitação que ele não conseguia fazer o seguro de propriedade. No seguro de propriedade, por conta dos protecionais, uma série de coisas, ele não conseguiu fazer uma boa colocação de seguro. Só que ele tinha essa cobertura de 4 milhões no transportes. Só que ele tinha 10 milhões armazenado. Então aí o próprio transportador ele corre uma série de riscos. Primeiro, que ele está com um produto ali sendo armazenado, e no caso ali era produto químico, que quando teve chuva, teve um período, juntando com o seu alagamento, quando teve muita chuva, o produto químico pegou fogo, né? Então aquilo gerou combustão, fogo, e aí queimou todo o armazém do cara, que no final era vinilona. Nossa. Então é um conjunto. E o ponto é o seguinte, por mais que ele entenda que ele teria a cobertura desses 4, no momento que ele agravou o risco, que ele colocou 10 de trânsito, ele perde o direito à indenização, né? Então você vê que hoje o seguro de armazenagem ele está muito mal feito, muito mal orientado os clientes, e o meu desafio é buscar, junto com essa comissão de grande risco, né, e na companhia Sompo nós já começamos a trabalhar, já montei uma equipe de trabalho, para que a gente possa fazer apólices que viabilizem condições que realmente cubram e que dê condições dele contratar o transportador, o seguro dele de armazenagem, mas que realmente cubra o negócio dele na hora do problema, senão ele tá fadado a quebrar, né? Bacana. É verdade, vai bem nisso que o Rafa falou, né? Porque hoje, cada um no seu quadrado, né? Você tem o subscritor de transporte que ele é especializado no transporte, né? Ou então se falem, né, Japa? Troca experiência. Você quer mexer, você como transporte, quer mexer, fazer STP, tá? Conversa com o cara de próprio, vai discutir isso. Exatamente. Eu acho que a troca de ideia com um especialista que entende muito de armazenagem é muito válida. Né? Tá dentro de casa e você troca experiência. Agora, na minha visão, opinião, eu acho que é muito complicado você tentar subscrever uma coisa
um armazém dentro de um transporte, porque é totalmente diferente. Inclusive as coberturas, flex, Sim, aparadas, sim. é diferente. Tem que ter inspeção, tem que ter os splints. Isso aí, Rodrigão. Tem muita cobertura aqui no transporte, é a ampla, né? É uma ampla, Ah, exatamente. No property não tem cobertura, né? Exato. Eu participei essa semana como palestrante lá da Concefar, né? Concefar de Segurança de Medicamentos, Farmacêuticos, etc., aqui no Hotel Stan Plaza International. E eu trouxe um caso, exatamente nessa linha que estão falando, que o corretor de resseguro trouxe a oportunidade, que era um STP colocado via parceria com um broker de resseguro de Londres, né? E colocou o prédio aqui. Então, prédio foi feito no Brasil e o conteúdo, o STP, que é o Stock Throughput, foi feito lá fora. E essa colocação, por conta dos protecionais, etc., foi mal feita. Tá? E teve uma série de consequências e isso trouxe 350 milhões. Só para vocês terem uma ideia, o mercado de Londres, depois desse sinistro, ele tirou o pé do STP. Então, é aquele negócio, não adianta arrumar jeitinho, porque a conta vai chegar em algum momento. Exato. Tem que fazer a coisa bem feita, Rodrigão e Rafa. Ou seja, tem que ser uma boa inspeção. E eu, trabalhando com esse time, até o Marcelo Gil, que trabalhou conosco, hoje está na Mafra, está como presidente lá da FENSEG, de riscos patrimoniais. Lá atrás a gente brigou muito, né, para ter a comissão de transporte e uma subcomissão, que hoje a Miriam ela trabalha na subcomissão de gerenciamento de risco. Perfeito. Tá certo? Uhum. Então, até eu citei isso, o Felipe Smith falou, não fica fazendo propaganda aí da Miriam, hein, meu? Nós precisamos ter uma Miriam ali na parte patrimonial para que ele possa selecionar as empresas boas de inspeção, como nós falamos aqui de algumas gerenciadoras de risco, né? Qualificar. Uhum. Segundo, a Glorinha já soltou aí para uma parceria com a Escola Nacional de Seguros para fazer um treinamento, um estudo para que pessoas qualificadas possam fazer inspeção de risco e que seja cobrado o preço correto, justo, mas que no momento do sinistro o cliente esteja resguardado, né? Porque hoje, na hora do sinistro, a primeira coisa que ele faz é pôr a mão na cabeça e falar, será que eu vou receber? Né? E aí, o que eu falo assim, o transporte ele tem frequência, né? Um ramo nervoso também, muito nervoso, mas quando acontece sinistro de property, por exemplo, é 30, 50, 80, 200, 300 milhões de reais. Então não dá para brincar não, porque quebra uma empresa, um sinistro 100 milhões, 50 milhões. E não só a empresa, a seguradora também, tá? Se acontecer alguma coisa, não tiver bem colocado o risco com resseguro, corre o risco de não recuperar o resseguro. Então, isso é algo que a gente precisa estar bem atento. Fora que no property, não querendo defender muito o transporte, mas o property você não retém prêmio, né? Muito, né? No transporte é praticamente tudo prêmio ganho, né? Você retém muito, né? Exato. Então, você tem o problema do sinistro e baixa o prêmio retido, né? E nessa analogia aí, Rodrigão, o que acontece? No transporte você retém muito, né? Sim. Normalmente os sinistros estão dentro da prioridade da companhia. Exato. Então, sei lá, um sinistro, eu diria que 95% dos sinistros estão abaixo de 2 milhões. No property, ao contrário, eu brinco assim, é uma horizontal e uma vertical. O próprio é vertical, você não tem retenção de prêmio, mas quando dá porrada, é muito resseguro. Exato. E se você não tiver muito bem estruturado o seu resseguro, muito bem feito, etc., o que acontece? A seguradora corre o risco, eu já vi grandes executivos, né, no mercado de seguro perder o emprego, porque não fez o resseguro bem feito na hora de recuperar. Ele não conseguiu recuperar 20, 30 milhões de reais e aí perde o emprego. Pô, cara, tem muito assunto que eu queria abordar com você. Vamos ver se tem que dar tempo. Eu não sei, posso... Vai. Só queria voltar um pouco onde também a minha praia, que é a nossa praia de transporte, porque assim, o mercado de transporte de seguros, ele é muito grande, ele é muito vasto, né? Você tem trocentos mil corretores no Brasil, você tem diversas transportadoras, diversos embarcadores que fazem o seguro. Como que é para uma Sompo, assim, uma companhia nesse porte, administrar em todas as linhas? Porque assim, todos esses segmentos, tamanhos, né, perfis. Interesses diferentes, né? Desde o corretor pequeno ao corretor grande, transportador, embarcador. Exato. Vocês atuam com todos os tipos de corretores, independentemente de tamanho, porque assim, existem contas com corretores pequenos, médios e grandes, né? Vocês atendem hoje tudo? Tudo, atuamos todos os corretores, né? Todo tipo de segurado, né? Mega segurados com 4 mil embarques dia, como aquele da pólice avulsa, que é uma viagem única. Então, corretores pequenos e médios ou mega brokers, nós tratamos ele, e para
Isso, Rodrigão e Rafa, nós montamos uma estrutura Isso que eu dentro da companhia diferenciada, né? Uhum. Então, o grande ponto foi, quando nós chegamos lá na época da Yasuda Marítima, a Yasuda muito mais massificado e a Yasuda muito mais corporativo, e quando nós chegamos veio uma avalanche, para você ter uma ideia, a Sompo trabalha hoje, Sompo e Yasuda Marítima, com 24 mil corretores. Quando nós chegamos na companhia, era corretor para tudo que é lado, buzinando, pedindo, falando, não, eu quero o transporte, eu vou fazer com vocês, etc e tal. E a gente não tinha abraço para atender 24 mil corretores. E para uma filial, às vezes, o prêmio mínimo de R$500 mil era a vida dele. Sim, Né? sim. Puta, eu preciso bater minha meta, eu preciso vender esse negócio. E para nós, a gente está olhando o prêmio de 500 mil, 1 milhão. Aqui, né? Como Sim. responsável pelo portfólio. Então, ali nós temos uma segmentação, pequenos e médios corretores, nós queremos um produto de prateleira. O mediano nós canalizamos para os nossos underwrites. E os mega, criamos alguns facilities também para alguns corretores, que chamamos aí no transporte de acordo operacional. Uhum. Né? Então ali uma forma mais massificada de gerenciar o negócio. E para o mega broker, aí você tem que colocar cara bom, cara que conheça do riscado para discutir. Eu chamo lá o Adriano, o Wanderson, esses caras, Tati, a Cris, os caras chamam eles de snipers. Gostei da analogia. Quando eu tenho uma conta que é no detalhe, que chega pelas alçadas para mim, eu falo, isso já passou pelos snipers? Já. Boa. Passou pelos snipers, quando chega para mim a mira é certeira. Já tá arredondado. Tá arredondado. Os caras dão um tiro preciso, pontual, porque aí tem o custo, que é a questão da concorrência, você precisa ser competitivo, por outro lado você tem que proteger a companhia para que dê resultado, porque se não der resultado os acionistas vão tirar da tomada e aí é mais uma companhia que não vai ofertar produtos para os clientes no mercado brasileiro. Boa. E nós perdemos emprego, né? Não, e Adailton, você acha que assim, porque assim, igual você falou, é muito volume. E assim, o corretor menor, o corretor especialista, ele tá no dia a dia, na fogueira junto com o transportador, ele precisava de uma condição rápida. Acho que a saída hoje é investir mais em automaticidade, em tecnologia, ou esses protocolos, facilities ou acordo ainda são soluções para você conseguir atender na ponta rápido, menor? Rodrigo, eu penso assim, né? São soluções diferentes, alternativas, né? Eu penso que tem que ter algo automatizado, né? Para atender esses menores, para tirar o volume da mesa, da subscrição. E tem que ter, agora, tem que partir para um negócio, que é o que a gente está trabalhando forte lá, para a inteligência artificial. Boa. Show. Então, boa parte da subscrição, e eu como eu falei, na Sompo fui responsável por toda a parte de massificado e também os segmentos corporativos. Então, eu tive o privilégio de ver muita coisa no automóvel que hoje tem muita inteligência artificial. Como você precificar? Por exemplo, a gente, na companhia, fazemos lá no automóvel em torno de 1 milhão de cotação mês. Então, por exemplo, os corretores trabalham com um negócio que eles chamam de multicálculo. Então, é tudo automatizado e com muita agilidade. E o transporte, eu vejo que a gente ainda é muito pré-histórico. É mandar um questionário, aí as informações muitas vezes não são 100% corretas. Então, a gente passa fazendo uma coisa muito arcaica e o mercado requer esse avanço. E é isso que eu tenho trabalhado lá com o meu time. A gente está trabalhando na inteligência artificial, né? Essa inteligência artificial, ela tem que trabalhar com dados estruturados e não estruturados. Eu falo dados estruturados, são dados que você pega numa planilha, por exemplo. É fácil você compilar dados quando está numa planilha, né? Ou se tem algum campo no seu sistema que você consegue extrair. Sim. Mas mais do que isso, é ir lá, abrir e pegar no boletim de ocorrência, no relatório de regulação, dados não estruturados, e ele desenhar o gerenciamento de risco, que muitas vezes a gente faz no papel, né? Eu tenho lá, sem menosprezar o Vand, todo time que é fera, vocês também trabalham com isso, mas a gente vai muito pela experiência nossa, né? Mas não significa que nós temos ali a assertividade. Eu creio que hoje, se você pegar dados artificiais, a gente pode chegar muito próximo de uma necessidade real. E isso pode trazer benefícios gigantes, porque às vezes a gente perde o negócio não pelo custo do seguro, mas pela trava do gerenciamento de risco. Isso é custo para o cliente. Então, nós temos trabalhado muito nessa questão da inteligência artificial para dar velocidade. Agora, é claro, né, Rodrigão, quando é uma conta mega,
Aí, meu amigo, aí você tem que pôr os caras que são os snipers para trabalhar. Exato. Que nem nós aqui sentamos e olhamos, fazemos análise, discussão. Vai em campo, se for o caso. Campo, e conta muito a experiência. Se Exato. juntar a minha, que eu falei, tenho mais de 30 anos, do Adriano, da Tati, do Vande, vai dar mais de 100 anos só de experiência de seguro e transportes. Boa. E aí é a vantagem de você ter um pouco mais de experiência, né? Você errou mais. É isso aí. Você tem mais ali, né, pra trocar. E pra finalizar, Adelton, a Sompo, ela saiu do varejo? Saiu do automóvel? Eu vi que vendeu parte da carteira lá da HDI. Como é que tá esse processo? Nós fizemos um movimento, né? Vendemos nosso segmento de massificado, carteira de automóvel, individual, frota, condomínio residencial, vida, para HDI. Fazia muito sentido, nós estamos muito centralizados aqui na região sudeste. Eles queriam crescer nessa região, porque eles estavam muito focados na região sul. Foi uma negociação boa para ambas as partes, né? Para nós, do nosso lado, muito bom, porque agora a gente consegue focar no segmento corporativo. Segmento de transportes, como eu falei, nós somos líder, né, pelo 6º ano consecutivo e vamos continuar investindo. Como eu falei, tem um andar inteiro de gerenciamento de risco. Contratamos a Thaís ela veio do IRB, especialista em petróleo, que nós chamamos de upstream, downstream, né, extração e toda a parte de petróleo. Contratamos a Silvia Gadelha para DNO e ENO. Você viu, eu trabalhei com ela. Trabalhou com ela? Também, né? Daí tá você trabalhou no Excel, né? Ela está conosco na parte de todas as linhas financeiras e Beijo também cyber, que é um potencial também futuro. Nós somos 3º no segmento de equipamentos agrícolas, que é o RD. Então, quando a gente fala benfeitoria, penhor rural, linha amarela, linha vermelha, linha verde, ou seja, John Deere, Massey Ferguson, CNH. Então, nós somos líderes nesse segmento, colheitadeira, retroescavadeira, tratores. Então, a gente tem um DNA muito forte, né? 3º no ranking. No segmento corporativo, engenharia, garantia, esse ano nós devemos fazer em torno de 100 milhões de reais. Né? Temos lá o Rodrigo Abdala, o Rodrigo é o nosso gestor. Então a gente fortaleceu o nosso time. Adriano como o responsável pelo transportes, o Paulo Hayakawa, né? Ele é responsável pelo property, onde tem engenharia, garantia, risco de petróleo, está com ele. A parte de o Felipe Prado, responsável pela parte de crop são plantações, também a parte de equipamentos que eu citei, e embaixo ali da estrutura dele tem a Silvia com essa parte de linhas financeiras e o RC. Então, com isso, esse ano nós devemos fechar com 2,5 bi, né? Mesmo vendendo essa parte que eu falei que representava 2 bi, esse ano a gente deve fechar com 2,5 bi no segmento corporativo. E para isso também agora, com todo esse capital que a gente tem com a venda, nós temos que buscar oportunidades de investimento. Nossa intenção nesse primeiro momento é um crescimento orgânico, então a gente está investindo muito nas estruturas. Nós queremos, dentro do nosso propósito, prover soluções de seguros, mas dentro do propósito tem um DNA muito forte que é com gerenciamento de risco. Boa. Então esse é o nosso trabalho. Rafa, Rodrigo... Defende a profissão aí, né? Já é necessário, cara. Já é muito necessário. Muito necessário. Aliás, a gente começou com o transporte, que eu já citei, agora nós tínhamos feito isso já para a frota, e aí o frota está indo com diferencial para HDI, que eles nunca tinham visto isso. Então o Marcel está indo, levantando esse know-how. Nós estamos implementando, ontem tinha um pessoal da John Deere aqui, implementando toda a parte de gerenciamento de risco para equipamentos. Porque que legal. Do roubo. Hoje eu estava eu fui na AgriShow em Ribeirão Preto, fui aqui na feira em Brasília também, Agro Brasília, 15 dias atrás. Então, essa parte de agro, ela é um potencial, tem cada equipamento, milionários, né? Verdade. Então, uma oportunidade gigante. Então, e rouba o equipamento na fazenda, é isso? Tem roubos, tem incêndio, principalmente acontece muito incêndio, e tem roubos de retroescavadeira, aquelas as grandes amarelas, etc. Então isso precisa de gerenciamento de risco. Legal. Não só para roubo, mas também para incêndio, porque as máquinas, principalmente quando a produção está em alta produção, né, de colheita, etc. Aquece, aí tem a palha, se não limpar, se não fizer a manutenção, aquilo pega fogo. E tem máquinas hoje de 8 milhões, são bem caras.
Então isso é com uma frequência, tem o transporte da máquina que às vezes cai, etc. Então todo o gerenciamento de risco, Rafa, Rodrigo, a gente está trabalhando lá, que é uma outra linha, seguindo esse DNA do gerenciamento de risco de transportes. Semana retrasada, nós fizemos semana do gerenciamento de risco de property. Então a gente foi estudar muito a parte de placas fotovoltaicas. Então trouxemos aqui uma especialistas, a parte de isopainel, o que pega fogo, o que não pega fogo, muito na parte de alimentícios, etc. Então aí é outra linha que a gente está trazendo esse know-how, juntando com o time de inspeção de risco, para que possa ter mais GR no property e em outras linhas que eu mencionei. GR está no nosso DNA. Boa. Muito. Boa. Puta, É isso aí. acho que é o motivo desse tanto sucesso e resultado que vocês têm. Pô, Elton, cara, sensacional esse bate-papo. Muito, muito agregador pra mim, acho que pro Rafa e pra Com quem estiver certeza. assistindo. Queria agradecer aqui porque, cara, foi fenomenal. Não tem nem palavras, cara. E manda um abraço pro Militão, que fez a ponte entre a gente, né? O Militão também já trabalhou comigo na Itaú, na época, o grande amigo que eu tenho no mercado. E é isso aí, obrigado por ter vindo aí. O Militão, como vocês sabem, começou conosco, né? Já tinha trabalhado conosco, voltou, né? O filho volta a casa, né? É isso aí. Solicitado. E voltou também o Leandro Parente. Perfeito, trabalhou com a gente no Itaú também. Itaú também. Então a gente está com um timaço. Boa. Né? Boa. E obrigado, ele fez a ponte, né? A gente agradece a ele por essa oportunidade. Você, Rafa, e você, Rodrigo. Vamos trocando figurinha aí. Vocês são realmente pessoas diferenciadas por essa iniciativa, por tudo que tem feito. E tudo que eu puder contribuir aí para o mercado de seguros, vocês podem contar comigo. Obrigado. Estou totalmente à disposição. Boa. Obrigado, Ailton. Muito obrigado. É isso aí, galera. Recados finais? Bora. Pessoal, InsureCast é um projeto meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já trabalhamos. É isso aí, galera. Não deixe de deixar... Eu falei isso no começo ou não? Não, Esqueci. então, é isso que eu desacostumou. Galera, Me abandonou na se última. vocês gostam desse tipo de conteúdo, com bastante informação, com muito bate-papo, não deixe de se inscrever no canal, no InsureCast no YouTube, deixar aquele like maroto, compartilhar com seus amiguinhos, com os colegas, com família, todo mundo. Deixar o like é importante para esse tipo de vídeo, esse tipo de conversa como o do Adailton chegar a mais gente. É muito importante. Não é porque, eu quero, a gente quer. Não, cara, isso aqui tem que chegar porque ajuda toda a sociedade. Você viu alguns impactos de uma MP. Então deixa o like, galera. É isso aí? Tamo combinado? E quer ajudar a gente? Boa. Patrocínio @insurecast.com.br. Não quer patrocinar, mas quer dar aquela ajuda marota? Tem aí os botãozinhos de valeu demais ou do Superchat, que qualquer valor sempre é muito bem-vindo para manter o programa de pé. Obrigado, pessoal. Isso aí, galera. Obrigado, Grande abraço. Adailton. Valeu, E nos Adailton. vemos na Obrigado. próxima, pessoal.